primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Muito bem, boa noite, adolescentes jovens, preciosos. Como é bom estarmos aqui neste primeiro bate-papo com o pastor 2023. Parabéns à nossa diretoria pela idealização, com certeza com a orientação aí tanto do nosso conselheiro como dos nossos cooperadores. Deus seja louvado. Parabéns também pelo tema tão importante. Ciência e fé. E como, antes de liberar, Kessia, para que os jovens venham aqui e escolham uma pergunta, não é isso? É assim que vai ser? Eu escolherei. Pronto. Vamos ler um texto da palavra do Senhor Deus, que ele é muito propício também para o momento, ele é muito... Salmo 19, isso, Kessia apontou aqui, beleza. Salmo 19, você já conhece bem esse texto. Salmos 19, nós temos aqui nesse salmo clássico o que nós chamamos de revelação geral e revelação especial. Revelação especial e revelação geral. Vejam, se os adultos quiserem ficar aqui mais próximos, pode vir, chega diva. Presbítero Clécio, pode abrir mais um pouco. Ah, certo, tá bom. Viu? Mas os que puderem, fiquem tranquilos. Salmo 19, abriram aí? Quando nós relacionamos nos seminários a cadeira de a doutrina das Escrituras, que tecnicamente é chamada de bibliologia, um dos salmos citados é esse. E quando nós estudamos a doutrina das Escrituras, nós aprendemos sobre revelação e aprendemos também os dois aspectos da revelação: revelação geral e revelação especial. E logo nos primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 6, nós temos o que nós chamamos de revelação geral. Deus se dando a conhecer através da criação, através da história, da providência. E o texto se encontra assim: os céus proclamam a glória de Deus. Olha lá, que maravilha. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras. É maravilhoso esse texto. E deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras até aos confins do mundo. Por isso, revelação geral. Todos têm acesso a ela. Aí, pôs uma tenda para o sol. Lembram lá do quarto dia? Deus criou os grandes luminares, não é? O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada refoge ao seu calor, diz o texto sagrado. Aqui é o trecho que aponta para a revelação geral de Deus. O livro da natureza.
E agora o salmista vai iniciar o que nós chamamos de revelação especial, revelação salvadora de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aqui nós temos paralelismos, o salmista falando da mesma coisa, do mesmo elemento, a palavra de Deus, a vontade de Deus, mas usando linguagens, vocábulos diferentes. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, Guilherme, e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Olha aí, João Pedro, olha aí, Josué. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei, Davi, irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse salmo, ele pode sim nos servir de base para o tema ciência e fé. Ciência e fé. E eu quero aqui logo introduzir, para poder já escolher, as perguntas estão aqui, que essa já, não é? Mas eu quero introduzir aqui um conceito, uma definição bem simples de ciência e fé. E a partir daí, vamos caminhar juntos, tá bom? Numa linguagem assim, bem simples mesmo, Davi. Se alguém me perguntasse hoje, pastor, defina aí. Eu sei que definir ciência ou até fé são assuntos exaustivos, mas bem simples. Observem aí. Enquanto que a fé é o conhecimento que vem de cima para baixo, fé, de cima para baixo. Ciência é o conhecimento de baixo para cima. Bem popular. E esses dois, digamos assim, essas duas formas de conhecer, esses dois caminhos para obter o conhecimento, eles não são inimigos. Eles não são inimigos. Tanto o que vem de cima para baixo, onde entra a revelação especial de Deus, Deus se desnudando salvadoramente para nós, mas também o conhecimento que é de baixo para cima, a partir da observação do ser humano. Mas não nos esqueçamos, esse ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Não é? Por isso que ele é capaz de observar, aliás, se tem algo que é necessário na ciência, é a observação, é o experimento, é a pesquisa. Então deu para perceber aí de forma bem simples, a ciência, fé. Conseguiram aí as canetas aí já? Direitinho? Estou escrevendo perguntas ainda, não é? Deixa vocês terminarem então. Eu quero que vocês gravem essa simples observação. Dá esse tempinho para vocês aí que é importante, porque eu sei que, pelo menos eu, quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu acabo saindo do foco aí. Mas pode fazer aí. Isso, Guilherme. Escreva a pergunta aí. Dá tempo. Isso. É bom que vocês façam pergunta mesmo. Está funcionando na caneta aí, Davi? Isso.
Muito bem. E aí, Rebeca, tudo bem contigo? Pronto. Agora é o Davi, vai fazer a dele. Josué já fez a tua, Josué? Já fez? Vai fazer alguma pergunta? Vai? Pronto, faça aí. Isso. João Pedro já fez? João? Lili, Esther? Estou brincando tanto que estou trocando mesmo, viu? Eu brinco com a Lili, a mãe, e com a Esther. Muito bem, Guilherme, é isso aí. Já fez, José? Ah, tá pensando direitinho? Pronto. Mas eu vou esperar que você faça, sabe por quê? Esse processo de você pensar, você pode perder algumas coisas boas aqui. Pode fazer sem pressa. Dá tempo. Pode fazer. 5 minutos aí. Isso, Lili, é verdade. Mas é bom vê-los fazendo isso. Pronto, Davi, põe aí na caixinha aí. Isso, beleza. Agora pode trazer para quê? Muito bem. Ótimo. Davi, eu vou continuar depois que você voltar, viu? E vou te aguardar aqui. Chorou? Eita, tadinho. Eita, foi mesmo, ó. Acontece. Então, vejam bem. Perceberam aí? Bem simples. Fé. Aqui é o assunto é conhecimento. A doutrina do conhecimento. A palavra técnica para isso é epistemologia. É a ciência que estuda como eu posso conhecer algo. Não é? Então, existe o conhecimento, a nossa fé é o conhecimento que de cima para baixo e a ciência de baixo para cima. Perceberam aí? Fé de cima para baixo, ciência de baixo para cima. É o que nós percebemos aqui no Salmo 19. Observe que o salmista diz: os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Ele está salmodiando, mas ele faz esse ato de adoração a Deus, ele faz contemplando. Aqui nós chamamos de uma observação, um conhecimento fenomenológico. Ele está observando os fenômenos da natureza. E ao observar, ele diz: os céus e a terra proclamam a tua glória. É o conhecimento da vida de baixo para cima, a partir da observação do homem. Homem feito à imagem e semelhança de Deus. Então o homem tem poder para isso. Deus deu a ele poder cognitivo. E fé de cima para baixo. Aí o Salmo 19:7, a lei do Senhor. Tá bom? E ainda falando sobre isso, aí para já partir para vocês, quando o assunto é ciência e fé, a história da igreja mostra que quatro posições
acabaram se manifestando. 4 tipos de relacionamento entre ciência e fé. Conflito, número 1, não é? A história mostra isso, que alguns setores da igreja acabou olhando para a ciência olhando para a fé como se fossem inimigas. Então, um conflito. Nós temos servos de Deus na história da igreja que trilharam esse caminho. Conflito. Entendeu, João? Conflito, ciência e fé. Às vezes, alguns encaram assim, como se fosse uma arena. E a ciência tem que demolir a fé tem que demolir a ciência. Não, essa não deve ser a nossa posição. Então, conflito. Segunda posição, independência. Não, ciência lá, a fé aqui, a ciência lá. Aquele ditado, aquela falazinha assim como que, aparentemente boazinha, cada um na sua. Também não é a relação saudável de independência. A terceira, diálogo. Essa já começa a ser a mais saudável. A fé dialogando com a ciência e a ciência dialogando com a fé. Nem a posição de conflito pelo conflito em si, nem a posição de independência, a ciência lá e a fé aqui, como se elas não conseguissem dialogar, mas diálogo. E quarto, integração. É quando a ciência e a fé, elas caminham para além do diálogo e elas conseguem fazer um feedback, esse diálogo vai além, não é o diálogo pelo diálogo, mas a ciência, ela passa a ela contribui com a nossa fé em alguns aspectos e a nossa fé contribui com a ciência. E aqui, e com muito cuidado, eu vou citar esse texto. Meu celular, eu deixei aqui. Eu fiz um corte de uma fala do Papa João Paulo II, e eu vou falar dele não como Papa da Igreja Católica Romana, mas como um conhecedor. E falando sobre a relação de ciência e fé, ele fez uma afirmação interessante. Observe, aí eu vou parar por aqui para a gente ir para as perguntas, não é? Porque senão vai se tornar um monólogo, uma palestra, e o ideal é bater papo com vocês. Observe essa fala de João Paulo II, o Papa. Vejam, a ciência, ela pode purificar a religião do erro e da superstição. Pode. A ciência, a verdadeira ciência, ela pode purificar a religião, a fé cristã até, porque o conceito de religião é muito amplo, mas a fé cristã, de alguns erros e de superstições? Pode. É possível, já aconteceu isso até, não é? Olha só, a ciência pode purificar a religião do erro e da superstição. A religião pode purificar a ciência da idolatria e dos falsos absolutos. Olha, interessante, hein? Cada uma delas pode introduzir a outra no mundo mais vasto, no mundo em que ambas podem florescer. Extraordinário. Eu achei fantástico. Por isso que a gente não pode, só porque é o Papa. Não. Toda a verdade é verdade de Deus. Essa verdade dita pelo Papa João Paulo II não legitima as outras falas dele, não legitima os seus erros, não. Mas aqui é verdade. Olha que legal. Você percebe que essa fala dele está mais dentro lá da questão de diálogo e integração? Ciência e fé, conflito? Não. E aí, muitos jovens nossos acabaram não sendo preparados para a universidade por conta dessa ideia que a igreja mesmo implantou, de conflito. E às vezes nós pastores, muito culpados por isso. Às vezes até, quem sabe alguns, Previto Clécio, Glênio, Venâncio e outros mais, talvez alguns pastores até por medo de não estarem preparados,
de abordar temas como esse, né, Lília, Rúbia? Conflito? Não. Conflito entre fé e ciência? Não. Segundo, já vou passar para você, vou para a pergunta, verdade, vizinho? Independência? Também não. São as duas melhores, as mais saudáveis: diálogo e integração. E por quê? O conhecimento emana de quem? O que foi cantado há pouco aí, um cântico lindo, amei, viu? O nosso Ministério de Cântico tem que pegar essa aí. Já conhecia, já, Clécio? Maravilha, amei, 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 amei. Que cântico maravilhoso. Emana de Deus, o único Deus Todo-Poderoso, é dele. De cima para baixo, é o conhecimento salvador, o outro de baixo para cima. É o conhecimento que ele propicia ao homem, a partir da observação do homem, que é a ciência. Então, nada de conflito, nada de independência. Diálogo e integração. A ciência nos abençoa. A verdadeira ciência, hein? A verdadeira ciência não é inimiga da fé. E a verdadeira fé não é inimiga da ciência. Um outro servo de Deus chamado Tomás de Aquino, ele escreveu um livro falando sobre a razão a serviço da fé. É uma outra linguagem para dizer o seguinte: a ciência a serviço da fé. Elas não são inimigas, tá bom? Por enquanto, apenas essa definição simples, com essas observações dos 4 tipos de relacionamentos entre ciência e fé, que infelizmente a própria Igreja do Senhor, no decurso dos anos, ela acabou manifestando, ou conflito, ou independência, diálogo e integração. Beleza? E aí, Kessia, como é que a gente faz? Já escolhe aqui a pergunta? É isso mesmo ou alguém vai escolher? Sortear? Pronto, conduz aí, vai, pode ir. É até melhor para mim aqui. Pegar sem olhar? Pronto. Isso. Pode. Porque a ciência diz que a Terra tem bilhões de anos, sendo que a Bíblia fala que são poucos mil. Maravilha, olha só, a turminha é boa, guerreiro. Como é bom isso, que maravilha. Isso. Porque a ciência diz que a Terra tem bilhões de anos, sendo que a Bíblia fala que são poucos. Veja, aqui é aquele famoso conflito de conclusões, não é? De conclusões. Deixa eu narrar aqui um pouquinho o pano de fundo disso aqui, não é? A própria Igreja do Senhor, você vai encontrar, nós vamos encontrar pastores, teólogos, acadêmicos, que dizem que o Ion, o dia ali em Gênesis, não é um dia de 24 horas. E já tem uma outra ala que fala que Ion, dia ali, são 24 horas, pegando como base, por exemplo, quando Moisés vai falar do Shabat, do dia do Senhor, ele evoca o que? A criação. Não é? Trabalharão, está lá, Êxodo 20, 4 mandamentos. Lembra-te de guardar o dia do Senhor, pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou. Então, veja, na própria igreja existem correntes. E a minha, por exemplo, a minha corrente particular como pastor, a corrente das igrejas reformadas, 6 dias de 24 horas. A ciência, ela faz cálculos, ela faz matemáticas. Aí nós temos a ciência que diz que é neutra, veja, o diálogo. A ciência que diz que é neutro, que diz que o mundo tem bilhões de anos, alguns desses cientistas, eles já têm um pressuposto por trás. São ateus. Eles não acreditam que o mundo vê a existência por um ser que criou. Então você tem um evolucionismo. Não é? Ah, não, mas o evolucionismo já é um resultado
da ciência, não. Ele não é resultado da ciência, não. E você sabe que Charles Darwin, que aproveitou uma decisão da Inglaterra, das Ilhas Britânicas, que no século XIX mandou um navio viajar à Terra para justamente observar. Quem foi junto desse navio? Charles Darwin. Quem foi Charles Darwin? Justamente. Da teoria da evolução. Depois dessa viagem que durou um bom tempo, ele chegou à conclusão, de fato, de que o mundo veio à existência por uma evolução. E aí, aquela ideia de que ele percebeu na própria natureza que os mais fracos eram engolidos pelos mais fortes. Entende aí? E ele se esqueceu que existe na criação uma cadeia alimentar, e ele confundiu a cadeia alimentar com essa ideia. Então, foi a partir de Charles Darwin que essa evolução surgiu. Então, você tem cientistas que defendem que a Terra tem bilhões de anos, evolucionistas, ateus. Esse é o evolucionismo puro. Mas já temos hoje na igreja o evolucionista teísta. É o evolucionismo teísta. São aqueles que tentam fazer uma conciliar o que essa tentativa da ciência, porque isso aqui não está fechado, não. Porque se tem cientistas dizendo que a Terra tem bilhões de anos, nós temos também cientistas de peso que dizem que não, usando também os mesmos cálculos, as mesmas matemáticas, fazendo a mesma investigação, o mesmo objeto. Então veja, evolucionismo, criacionismo. Os evolucionistas, bilhões de anos. Criacionismo, não. Mas como já dissemos, a tentativa de conciliar, de sair do criacionismo para o evolucionismo, nós temos os cristãos que defendem o evolucionismo teísta. O que é a palavrinha teísta ou teísmo? Já ouviram falar? Já? Teísmo. Guilherme, Davi, Josué, João Pedro. Teísmo. Teísmo. T, com T. T de tatu. Já ouviu falar? Não acredito num criador. Isso, esse garoto. Bota o microfone aí, velho, que tá gravando. Tem o deísmo também, que é basicamente que ele acredita que o Deus existe, só que não, como pode dizer, ele não acha que isso realmente interfere na vida, que ele só criou um mundo, mas acredita na ideia do criador. E tem a religião em si, que acredita que Deus existe e que interfere em tudo na vida. Isso. Mas você colocou bem o teísmo. Teísmo é a corrente que diz que existe Deus e esse Deus se relaciona com o que ele criou. Teísmo. Já ouviu, Josué? Colocaste bem, parabéns. Então veja, você tem os criacionistas que defendem que o universo foi criado, e você tem os evolucionistas do outro lado, que defendem que não. Surgiu por uma evolução. E aí, desse lado aí, você vai encontrar a teoria do Big Bang, não é? Uma massa de energia, de repente ela explodiu e tudo mais. Mas aí entre os criacionistas e os evolucionistas, tem ainda os evolucionistas teístas. Ele diz o seguinte: não, de fato, Deus criou, mas ele quis usar como processo a evolução. Entendeu a pergunta? A ciência, ela é absoluta aqui? Não. A própria ciência, os próprios cientistas divergem quanto dizer que tem bilhões e bilhões de anos, usando as mesmas observações, as mesmas investigações. Os geólogos, se tem geólogo dizendo que a Terra tem bilhões de anos, tem geólogo de peso também dizendo que não, que ela não tem bilhões de anos, fazendo os mesmos cálculos. Já ouviram falar em Adalto Lourenço? Fenomenal, Adalto Lourenço, um servo do Senhor, preparadíssimo, entendeu? Então,
Kessia, a nossa posição é, veja, Deus criou a terra. Eu creio que, vou colocar como opinião, a terra é jovem e não antiga como Beza, entendeu? Dialogando com a ciência. A ciência, ela trabalha o como. A fé, Josué, ela trabalha o porquê. A ciência trabalha o mecanismo. Olha, por que o cientista diz que tem bilhões e bilhões de anos? Porque ele faz um cálculo. Espera aí. Ele pega um fóssil, vocês sabem disso, né? E calcula. A partir daí faz um cálculo. Quantos anos seria necessário para que o animal representado por aquele fóssil viesse a existir? Quantos anos seria necessário para que um átomo, uma molécula, pelos cálculos ano-luz, seria necessário? É a partir de um cálculo desses que eles dizem, não, bilhões e bilhões de anos. Só que eles se esquecem justamente disso. Deus existe. O Criador não precisa de bilhões e bilhões de anos para trazer aquilo que o olhar fenomenológico diz que precisaria de bilhões e bilhões de anos. Para mim, precisaria bilhões e bilhões de anos. Mas para o Criador, não. A Bíblia o apresenta como Deus todo-poderoso. Glênio. Valeu, tá. É uma coisinha que a gente pensa também sobre o livro de Gênesis, né? Se a gente parte do princípio que Gênesis foi escrito por Moisés, né? Então, nesse sentido, Moisés escreveu muito provavelmente depois do Êxodo, o livro de Gênesis, né? É bem possível que Moisés, como um grande governador, chegou quase ao ponto de governador do Egito, vamos pensar assim, né? Verdade. E ele tinha a ciência antiga, né? Ele conviveu com sábios egípcios e provavelmente com sábios do Antigo Oriente, do mundo antigo, né? Então, pensando nisso, assim, eu penso assim que Gênesis ele teve um propósito também de escrita, né? Que não foi para nós aqui do século 21. Né? Então, assim, eu acredito que é bem provável que Gênesis tenha sido escrito para o povo de hebreu, justamente, que estava no deserto para entender quem era o Deus deles, né? Porque a cabeça deles tinha sempre os deuses do Egito, né? Isso. Ou seja, que eram deuses que estavam na criação. Então, toda a narrativa de Gênesis vem contrapor aí, né? Essa coisa assim, né? Que Deus, né? Não, mas aí Deus criou os luminares, né, e tudo mais. Então, eu acredito que nesse sentido também a gente pode pensar que a Bíblia não é um livro científico, né? Ele não se presta a dizer exatamente como tudo começou, não no sentido de propósito, que não é a finalidade da Bíblia nos dizer, porque acho que a Bíblia, assim, se for pensar bem, era exatamente instruiu o povo hebreu a respeito do Deus que tinha, porque eles não tinham essa referência, nem tinham perdido 400 anos de referências. Justo. Então, aí toda a história de Abraão e vem, né, e tudo mais. Tem um ponto a se pesar nesse momento, né? Justamente. Assim, sobre essa questão que nem sempre, que não era o objetivo da Bíblia dar detalhes sobre como tudo aconteceu, mas dar sentido para toda a existência, né? Justamente, excelente, guerreiro. E aproveitando aí essa boa fala do Glênio, inclusive amanhã na nova série Gênesis de 1 a 11, segura aí, o microfone vai falar, Gênesis de 1 a 11, nós vamos falar sobre, usar uma palavrinha, eu acho que vocês já ouviram, estudando com os professores de geografia, de história, palavrinha cosmogonia, já ouviu falar? Já ouviu, Guilherme? Não? É fácil, hein? Dá para perceber. Cosmogonia. Cosmogonia é a palavrinha que se usa para descrever a ciência que descreve a origem das coisas. Seja a ciência antiga, dos moldes antigos, pré-socráticos, digamos assim, seja a ciência pós-socrática. Entendeu? Cosmogonia. A ciência, vamos dizer assim, usada para descrever a origem das coisas. Então, os povos antigos tinham as suas cosmogonias. Se você pegar, por exemplo, a cosmogonia do Egito, bem colocou aí dos egípcios,
dos sumérios, dos babilônicos. Já ouviu falar na cosmogonia dos mesopotâmicos? Como eles entendiam a origem do mundo? Aí eles falam do deus Marduk, que, por sua vez, vamos lá, guerreou com a deusa mãe Tiamat. Da sua carcaça, ele trouxe a existência, os céus e a terra. Olha só. E era crido naquela época. Então, os egípcios tinham, como bem colocou o Glênio, as suas cosmogonias, ou seja, como eles descreviam a origem do mundo. Os sírios, assírios, os babilônicos, os medo-persas e os gregos. Quem já não fala aí de Zeus, não é? Não é brincadeira não. Hoje parece brincadeira para a gente hoje, mas era assim que eles encaravam a origem do mundo antigamente. Uma briga de deuses, o resultado foi a criação. É só você ver aí essa cosmogonia mesopotâmica, da Mesopotâmia. Marduk, o deus Marduk, briga com a deusa mãe Tiamat, e da sua carcaça ele traz a existência dos céus e a terra. Em seguida, observe, também daqueles que apoiaram a deusa Tiamat, do sangue dela, digamos assim, traz a existência à humanidade. E a humanidade agora passa a ser serva, passa a fazer o trabalho que alguns deuses faziam e que não vai ser mais necessário os deuses fazerem. E agora esses deuses se prostram diante de Marduk. É só para vocês entenderem um pouquinho como é que é. Então, todos os povos antes de Cristo tinham as suas cosmogonias. E aí ele colocou bem Gênesis, é fantástico isso, porque olha, quando Moisés começa o texto, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gente, Moisés está desmontando as cosmogonias egípcias, muito especialmente a egípcia, né? Porque o povo ficou lá, 400 anos lá. E só para passar, para não ficar só nisso, rapidinho, preste bem atenção. Todas as cosmogonias, todas as ciências que tentaram descrever a origem do mundo, seja antes de Cristo ou depois de Cristo, com exceção das ateias, elas são politeístas. Elas partem de um pressuposto, elas partem de uma visão de que existem deuses. Aí Moisés diz não. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amanhã, na série de amanhã, vocês vão ver uma exposição mais voltada para a teologia bíblica. Aqui estamos caminhando com a teologia bíblica sistemática, filosófica, histórica e prática. A nossa posição... Sim, mas eu só queria rapidinho aqui, viu, Davi? Segura aí. Em quem vocês acreditariam? No homem que, ao observar os céus e a terra, fazer matemática, ele diz a terra tem bilhões de anos, ou aquele que criou e usou Moisés para dizer que fez em 6 dias? No Senhor, Todo-Poderoso. Contudo, ainda assim, repito, diálogo e integração. Vamos lá? Alô? Beleza. Uma teoria que eu acho interessante, que até já foi contada na sala da UPA, é que não é que Deus existe, ele é acima da existência, porque para que um Deus ia precisar depender de algo que ele mesmo criou, que ele mesmo fez? Para que Deus, me ajuda aí, Davi, para que eu que não entendi. É porque Deus, ele não existe porque ele é a própria existência, pois ele criou a existência. Ele é, justamente. E sobre isso daí, eu acho que eu acredito mais em Moisés, porque ele provou que Deus existia, ele provou. E esse pessoal que fala só mostra números, não mostra realmente algo físico, algo que a gente realmente pode ver. Fica meio difícil. Mas, sinceramente, uma coisa que eu sei é que a ciência
e a religião podem se encontrar num ponto que eles podem conversar entre si. Como exemplo, ambos procuram uma ideia de tentar explicar o mundo, porque a fé vai colocando a vontade da pessoa de dizer que algo existe e da ciência, dos cálculos e do que eles encontram aqui na Terra. Isso é verdade, Davi. Veja, quem é que exerce fé? Quem é que trilha o caminho, o conhecimento obtido pela fé? Quem é que faz isso? Quem é que usufrui do conhecimento obtido pela fé? Quem é? O ser humano. E quem é que obtém o conhecimento adquirido pela ciência? Observação. Entendeu? Aí você vai para Gênesis, voltando para Gênesis, olha como é fantástico. Por isso não há conflito entre ciência e fé. Aí você vai para Gênesis, está lá. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Entendeu, Davi? Microfone para ficar gravado. E uma coisa também que eu acho meio bizarra é que a igreja sempre teve, muitas vezes, muitas igrejas, principalmente aquelas mais tradicionais, até a igreja católica, sempre tiveram essa ideia de excluir todo mundo que está de fora, todo mundo afora, sendo que como eles querem trazer a religião deles para o resto do mundo, vocês ficam no mesmo quadradinho, bem pequenininho. A mesma coisa com a ciência, que muitas vezes tenta, principalmente a maioria dos cientistas que eu vejo, muitos são ateus ou agnósticos. E sempre pensam nessa ideia que Deus não existe ou que Ele não interfere com a gente. Mas sinceramente eu acho que poderia ter um Deus ou alguma coisa que criou a gente, alguém, porque não dá para uma explosão que veio do nada, não sei de onde, criar um negócio que simplesmente qualquer mudança poderia acabar com tudo. A gente mesmo, sem luz a gente não ia conseguir viver. Se a gente fosse intangível, a gente também não ia conseguir viver. Sem olhos, ou também sem coração, ou se não, sem coisas do universo, como sem estrelas, sem o Sol, sem a Lua, e até com os outros planetas. É por isso mesmo. Boa, Davi. Boa, excelente. Vai, tá bom. Obrigado, viu, Davi? Isso. Criacionismo evolucionário e design inteligente. Então tem esse livro. São quatro perspectivas de compreender de forma cristã a criação. Então esse livro chama A Origem. Depois eu não sei se você conhece ele, já ouviu falar. Conheço, não tenho ele, mas diz que é muito bom esse livro. Eu já li, é muito bom. Tem um extrato dele, A Origem. E temos que ler, né? Temos que ler esse material muito bom, legal. É para pegar outro? A Kessa olhou para o relógio assim e disse... Olha só, está dentro disso aqui, é legal. A teoria da evolução demonstrou que a Bíblia está errada? Não. Pelo contrário. Não consegue demonstrar que a Bíblia está errada. A Bíblia nem tem esse objetivo, né? A Bíblia não tem esse objetivo de provar nada. Justo. A Bíblia ela não foi escrita, e colocasse bem. Não é livro de ciência. Justo. Por isso que você pode ver até o gênero literário da Escritura. Você tem poesia, você tem lei, você tem narrativas. E veja, Deus resolveu, através da Bíblia, se desnudar através de poesia, de narrativas, de acontecimentos, e através da ciência, graciosamente, ele resolveu se dar a conhecer alguns dos seus atributos através da observação do próprio homem. Então não tem como a teoria da evolução. Aliás,
os próprios evolucionistas cavam a sua cova. Por que parou a evolução? Tá, vamos lá. Vamos acreditar que foi, digamos que eu seja um evolucionista teísta, mas o evolucionista teísta diz que não, Deus determinou que deveria cessar agora. Mas o evolucionista mesmo, por que parou? Não há mais evolução? Por que parou? Não é? Então, muitas questões, elas caem por terra. Por exemplo, essa questão de mutação, transmutação, comprovado cientificamente que não há transmutação, há mutação, há adaptação, uma espécie se adapta. Nós temos os cães aí. Quantas raças de cães não temos? Mas jamais uma espécie de cão, um cão vai se transformar num leão. Jamais. Os felinos, nós temos o gato, o leopardo, o tigre. Então, a evolução, e isso que são os próprios cientistas também criacionistas, ela não consegue provar. Sabe por quê? Ela não vai alcançar. Ela precisa penetrar, ela precisa ultrapassar a metafísica, aquilo que está além do físico, para dizer que Deus não existe, para dizer que a Bíblia está errada. Ela tenta desconstruir a Bíblia, encontrando, por exemplo, contradições de registros, mas aí nós temos respostas também, né, do porquê desses possíveis contradições de narrativas. Não é força para dizer que ela desmonta a Bíblia, não. Pelo contrário, a Bíblia está aí até hoje e o evolucionismo, pela verdadeira ciência, não tem tanta moral mais tanto assim, não. Pode falar. João, me perdoe, João. Sobre, você falou que a evolução dos cães, essas coisas, assim, sobre que a gente não parou de evoluir, né? Porque os evolucionistas dizem que nossa evolução demorou milhares de anos. E isso junta com o que você falou na outra pergunta, que você falou que a Terra é jovem. Isso. Então não teria o tempo suficiente da gente ser um bichinho e evoluir até agora de acordo com esse pequeno tempo que teve. O João Pedro, é tão fantástico isso, que os próprios cientistas pegam o nosso DNA. O cientista que mapeou o nosso DNA. Olha, gente, eu estava comentando hoje em casa com o Jade que no sêmen do homem, essa é a linguagem científica, existem informações, se fossem transcritas, dariam quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. E esse DNA só vai resultar no homem, no ser humano, João Pedro. Ele não vai dar em outra coisa. Foi sempre assim desde o início. Foi sempre assim. Ainda falando do evolucionismo, João Pedro, o pessoal usa muito a segunda lei da termodinâmica. Porque, por exemplo, o ateu, como Richard Dawkins, que escreveu O Delírio de Deus, eles se apegam muito no sentido de assim, não, mas a Terra, a matéria é eterna. Não. E a matéria, por si só, ela se autopreserva também, não. A segunda lei da termodinâmica mostra que, na verdade, a Terra, por si só, ela se desgasta, ela envelhece. E a Bíblia fala sobre isso, né? Lá em Hebreus. Ainda que a Bíblia não fale de ciência, mas para além da ciência, ela diz que tudo se envelhece, menos Deus. A Terra está a Terra ainda porque Deus, no seu ato governamental, preserva a Terra. Então veja, como a própria ciência mesmo, a ciência mesmo, João Pedro, ela desmonta o próprio evolucionismo em alguns aspectos. Tem perguntas que o criacionismo não responde? Também. Mas muito mais perguntas não consegue responder o evolucionismo. E você colocou bem aí agora. Eu acho que até que pode ter tido algumas evoluções da gente, só que sinceramente eu acho que foi evoluções bem simples, porque tem a teoria dos Neandertais, só que os Neandertais são muito parecidos com a gente, então foi uma evolução brusca. E também que tem os outros, Taloritex, mas já foi descoberto que eles existiram ao mesmo tempo. Então não houve uma evolução realmente diferente, porque a teoria da evolução acha que a gente veio do macaco. E o macaco que existe até hoje
Se fosse assim, o macaco não ia mais existir. Ele não ia mais existir, ele não estaria aqui. Mas ele está e a gente também está. E pela própria ciência que eles tanto idolatram, descobriram que os Neandertais, que é uma versão um pouquinho diferente, só que antiga dos humanos, e os outros existiram ao mesmo tempo. E os Neandertais só varreram o chão com todo mundo. Simplesmente foi isso. E isso também prova que a Terra pode ser jovem e que tudo aconteceu muitas vezes ao mesmo tempo. E... peraí. Pode ir, não tem Dei problema. uma travada aqui. Poxa. Enquanto se lembra, acho que vai fazer você lembrar. Vamos aqui. Às vezes eles perguntam, a Gênesis 1 e 3, fato ou ficção? Fato. Adão, personagem real ou mito? Um mito para se falar, que aponta para uma verdade. Eu acho que deve ser real, mas a gente não sabe a aparência dele. Se Adão não fosse o primeiro a ser, que Deus trouxe à existência, preste bem atenção, toda a Bíblia desmonta. Porque quem é que Paulo apresenta como segundo Adão? E ele apresenta o segundo Adão tendo como referência de humanidade o primeiro Adão. Aí você agora joga a teoria da evolução aí. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente. Entendeu, Davi? Está dentro daquilo que você falou antes aí, João Pedro também. Primeiro Adão, o segundo Adão. Olha só como a teologia bíblica, ela confronta a teoria da evolução. Vamos lá. A queda. Ali foram fatos, histórias, ainda que narrada também com símbolos, linguagens simbólicas, mas com personagens reais? Ou foi apenas mito ali para narrar fato? Se a queda não foi queda, não tem pecado, se não tem pecado para redenção, o plano histórico. Então veja, a própria teologia bíblica, ela confronta a teologia da evolução. Teísta. Ou seja, o próprio Tim Keller também, né? O próprio Billy Graham foi um criacionista evolucionário, né? Acreditava na evolução. Então, assim, é importante dizer que esses irmãos também têm algo a dizer a respeito daquilo. Apesar de discordar, né? Eu acho que é importante também de saber por quê, né? Que eles pensam daquela forma, né? Sendo referências no cristianismo, né? Então é muito importante a gente entender que existem várias maneiras e isso não invalida a fé do irmão necessariamente. Não, é isso que talvez ele crê de outra forma e como o pastor colocou. Talvez o irmão não vai acreditar que Gênesis 1 foi fato, né? Mas isso não invalida a fé dele necessariamente, porque ele tem razões, ele está buscando. Então acho que é importante a gente pensar nisso também. Isso, muito importante. A nossa preocupação, de Gênesis 1 a 3, quando um irmão nosso ele mitologia Gênesis 1 a 3, é porque todo o arcabouço teológico cai por terra. Não tem como tirar a historicidade de Gênesis 1 a 3 e não desmontar toda a Escritura. Porque nós temos genealogia na Escritura. E assim, sem aqui condenar John Stott, sem condenar aqui tantos outros servos de Deus que abraçaram o teísmo evolucionista, não é? Mas por isso que é o diálogo, não é? E a integração. Não, perfeito, exatamente por essa razão, né? Por ter diálogo, a gente precisa conhecer, saber ler livros também de criacionistas revolucionários, de terra antiga, né? Para que cada um entenda, né, a sua própria. E às vezes é muito natural que a gente conviva com várias maneiras, que para esses irmãos não há choque, como o senhor colocou, né? Em relação à questão da. Interessante, lá em Mateus 19, ainda falando sobre isso, só para fechar, Cristo falando sobre o casamento, ele cita quem? Os caras querendo colocar Jesus no maus bocados, tinha 2 judeus ali, Hilel e Shammai. Um
liberal, outro conservador, sobre o casamento. Quem é que Cristo evoca? Onde é que ele busca para dizer não foi assim no princípio? Não é? Mas é isso. Isso aqui, o objetivo aqui é aprofundar. Ele evoca Gênesis e diz que Deus fez, não é? Um homem e uma mulher, e o que Deus uniu não separe. Não é? Então é isso aí, vamos lá. Outra? Davi, você se lembrou? Pessoas dizem que a Terra veio da explosão de uma estrela, que é a questão do Big Bang, não é? Aí os caras do design inteligente nos ajudam muito, né, guerreiro? Porque quando você sabe, como é que pode? É aquela questão de causa e efeito, gente. Causa e efeito. E tem um relógio aí. Quem está usando o relógio aí? Simples. Eu não vou quebrar não, Luiz. Eu não estou maluco não. Tem aí? Resolva com a sua mamãe aí, viu? Tá aí, pronto. Pronto, aí, Lília. Espera aí. Achou? Vê, isso. Gente, a gente está acostumado já com isso demais, não é? A gente está muito acostumado com isso aqui. Mas o mecanismo para esse relógio funcionar é extraordinário, gente. É extraordinário. Muito extraordinário. Agora imagina, se dá para acreditar. Vamos pegar duas bombas. É claro, vou ser simplista aqui, é claro, no exemplo. Não considere isso. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui um artefato. Vamos botar todos os objetos, as pecinhas, as mini peças que estão aqui, e vamos explodir para ver se sai um relógio desse. Então, assim, a teoria do Big Bang, ela é contrária à nossa própria racionalidade, gente. Já falei para vocês que uma vez um cidadão, eu novo na fé, olha, o próprio ateu, quando ele tenta provar que Deus não existe, para mim é uma prova que Deus existe. A capacidade de racionalidade dele. O Richard Dawkins mesmo, Deus é um delírio. O Alice McGrath escreveu um livro só respondendo Richard Dawkins. O Alice McGrath é um pastor anglicano. E provavelmente o Alice McGrath é daqueles que defenda que a Terra não é jovem. Mas ele combate e assim, com respeito, né? Os anglicanos eles têm uma classe para responder maravilhosa. A prova está o velhinho de Aristóteles, né? Dá para acreditar que veio de uma bomba isso aqui, de uma explosão, João Pedro? Não dá, gente. Está comprovado cientificamente, que se o Sol se distanciar um pouquinho da Terra, acontece o quê, Davi? Não é só Davi não, os outros também. Você sabe que cada um tem as suas peculiaridades. Mas Davi, ou vai ser filósofo, ou vai ser um engenheiro de alguma área aí, meu irmãozinho. Vai ser um professor. Ou cientista político. Isso, professor. Cientista político, minha amiga. Tem adulto por aí que não chega perto dele para conversar sobre alguns assuntos, não, viu? Chegue perto e fique caladinho, se nunca leu. Isso. Comprovado, aí, ó, ciência, olha a ciência nos abençoando. Comprovado cientificamente, se o Sol se distanciar um pouquinho da Terra, todos nós morreremos o quê? Congelado. Se aproximar um pouquinho da Terra, todos nós morreremos o quê? Queimados. Gente, quem fez isso? Um Big Bang? Tudo que é necessário para a gente. Tu ias falar, não, Joel? Se eu... Já, me perdoe, homem, mas fale mesmo assim. Fale, homem, é sério. Eu ia falar com relação a poder. É lá, então, teu relógio, senão daqui a pouco eu deixo ele cair. Eu ia falar. Também, justamente. Mas já foi. Isso.
Veja que o Big Bang caminha com o evolucionismo. Isso. É porque o Davi meio que ele já quase falou o que eu queria falar, mas vamos lá. É que o senhor falou aí com relação à evolução, e vamos lá, de raças de cachorro, né? A gente consegue evoluir um cachorro, chegar numa evolução, mas usando outra raça de cachorro, né? A gente chega lá. Eu vivo isso porque eu tenho uma raça hoje que foi assim. Exatamente. Aí muitos aí falam que nós somos a evolução do macaco, né? Nós somos a evolução do macaco, mas a gente nunca viu uma macaca grávida de um homem, nem vice-versa, né? Já que a gente é a evolução. E Davi falou, já que a gente é a evolução, por que é que o macaco existe ainda, né? Então, se bem que de vez em quando eu acho que é mesmo assim, sabe? Porque quando eu trabalho muito o dia todo, aí à tardezinha que eu dou uma cheirada assim, pareceu um pouco do cheiro do macaco, mas é só o cheiro mesmo. E aí, outra coisa é o seguinte, pastor, a gente está tendo esse debate aqui falando da ciência. A ciência fala que o planeta Terra tem milhões de anos, né? Mas como é que a gente vai discutir com aquele que foi o primeiro, né, que foi Deus? Né? Como é que o homem que veio depois, né? E na Bíblia não fala que Deus criou o macaco primeiro. Deus criou primeiro Adão, né? E como o senhor falou, se tudo isso não for verdade, vai tudo abaixo, né? Não existe nada, não tem pecado, não tem nada, não é verdade? Então, mais uma vez eu acho que é o homem querendo saber mais que o Criador, que é Deus. Aí, como a gente vai começar amanhã, por exemplo, Joelson, a história que explica todas as histórias. Aí onde entra a queda. Pós-queda, o homem agora passa a ter uma visão ofuscada do mundo. Eu vou até usar uma expressão amanhã. Gênesis é o mirante de Deus. São os óculos 3D de Deus. Então, a depender de como se enxerga Gênesis, é um livro qualquer, é através de Gênesis que a gente enxerga. E é isso mesmo. Quem pediu? João Pedro? Me controla aí, viu? Por conta do horário, viu? Tem muita, não é? Mas vai, João Pedro, dá tempo aí enquanto você falando sobre o relógio, sobre explosão, que surgiu um relógio por uma explosão, eu lembrei de uma história de um desenho que assisti o Mindinho, que era de um cara que era ateu e acreditava no Big Bang. E aí o Mindinho, o personagem principal, ele meio que fazia um castelo de areia muito bonito lá. Aí o cara vê e pergunta como ele fez o castelo, assim, porque ele achou realmente muito bonito. Aí o Mindinho chegou e falou, você acreditaria se eu falasse que uma onda veio e fez o castelo? Aí ele falou que não. Aí ele falou, então pronto, como é que acreditar que o universo foi criado pelo... João Pedro, justamente. Então a turma do design inteligente nos abençoou muito nessa área aí, porque não tem como... Em teologia sistemática, existem os famosos argumentos filosóficos que tentam provar a existência de Deus. E um deles é o argumento teleológico. Ou seja, você olha para a criação e você vê o quê? Propósito. Gente, é fantástico. O Sol, a Lua, tem um autor que chama a Lua de faxineira de Deus. Fantástico, Laine. A Lua, se não fosse a Lua, os mares, nós não suportaríamos o mau cheiro dos mares. E a Lua tem um trabalho nesse meio aí de purificar. Não é só o sal que está no mar, não. Esse vai e vem do mar. Gente, isso não é obra do acaso. Eu gosto da expressão design inteligente, não é? Com a ressalva, é claro, de alguns pressupostos dele, da turma. Mas é para mostrar que há uma inteligência em tudo. João Pedro, nós estamos aqui estudando o quê? Ciência e fé. Só é possível esse momento aqui, porque somos seres inteligentes. Por isso que para mim, o próprio ateu tentando me convencer que Deus não existe, é uma prova a favor de que Deus existe. Porque só alguém com tamanha capacidade pode tentar fazer isso. Glênio. Eu gosto de algumas
importante a gente entender o que a evolução diz sobre essa pergunta, né, que todo mundo faz. Né? Se nós viemos do macaco, por que tem tantos macacos? Então, eu acho bom a gente não fazer esse comentário com ninguém. Por quê? Porque, segundo a evolução, nós não viemos do macaco, nós viemos de uma linha do macaco. Então, por exemplo, o King Kong, lá, o gorila, ele vem de outra linha. O mico-leão dourado vem de outra linha, né? Então, digamos que tenha 100 linhas de evolução dos primatas. Nós somos apenas uma, entendeu? Então, é só para a gente não é interessante a gente pensar que, assim, se a gente veio do macaco, porque tem tantos macacos? Porque esses outros macacos evoluíram de outras linhas. É essa que a evolução diz. É só que eu lembrei disso, porque talvez não seja tão... Se a gente for estudar a evolução, eles vão ter essa resposta. Então, talvez você possa não se dar muito bem, não se dar bem na o debate, ele é... Por isso que ele é profundo até hoje, ciência e religião, ciência e fé, é verdade. É o Simeon, não é o que eles dizem, não é? A teoria da evolução. Você chegou a pegar o microfone um momento aí, ele ia falar? Foi? Oxi, sendo bem sério, aquele Big Bang fala que foi uma explosão de material bem denso, muito denso. Só que uma coisa que eu queria perguntar para todo mundo é: quem é que criou esse material tão denso para explodir? E como uma explosão pode gerar criação? Porque até onde eu sei, até onde a ciência explicou, a explosão causa destruição, normalmente. E porque criou alguma coisa. E, sinceramente, esqueci. Não, mas só para reforçar você, Davi, se a gente trilhar a questão do Big Bang, a gente vai cair no que nós chamamos de a busca pela causa infinita. A busca pela causa. A causa foi o Big Bang, mas e essa massa tensa que explodiu? Quem trouxe a existência? Aí, é cíclico, justamente. E também como uma explosão ia criar o espaço e tempo, sendo que a própria explosão depende do espaço e tempo para ela poder ser causada. Do tempo, de quanto tempo vai durar a explosão e do espaço e de onde vai acontecer. Oxi, que tem que ser assim mesmo, que como o negócio criou tudo, sendo que como ia criar tudo, sem que a explosão dependia de algo que ela ia criar. A massa precisa de um espaço, isso é verdade. Então... Mas aí, quem existiu? A massa é eterna? Quem é eterno, Deus ou a massa? O Deus. Inclusive aquela teoria, isso reforça mais aquela teoria que já foi falada em sala e que eu mesmo estou falando, que Deus é a própria existência, Ele que criou tudo isso de forma tão perfeita. E também que Ele, se bem quiser, que eu vejo um cientista que também fala que Ele mesmo pode ter causado o Big Bang, ter causado uma explosão que criasse tudo isso, já que é completamente onipotente. Mas eu não concordo muito com isso, eu prefiro mais a outra. Nossa. Que Ele criou tudo de cada vez. Outra pergunta: é possível que Deus usou o Big Bang para criar o planeta Terra? Eu acho que é famoso, não é? Porque eu te falei. Veja, mas veja, interessante, é possível? Não é? Fica a pergunta aí, entendeu? É interessante a pergunta aqui por conta da pergunta. É possível que Deus tenha usado? Então veja, aí entra a questão dos teístas evolucionistas, não é? O teísmo é evolucionista. Particularmente eu não acredito, mas tem colegas acadêmicos cristãos que defendem isso. Vai dar tempo não, todas não. E percebe que algumas são repetições, não é? O que acha do criacionismo da Terra antiga? A gente cai no mesmo, justamente, da anterior. Mas boa, viu? Quem fez, excelente. Mas tem mais aqui. Cosmovisão que acredita na criação do universo e seus habitantes, como Adão e Eva, durante um período de tempo muito longo. A Terra tem bilhões e bilhões de anos. É interessante, viu? É pergunta para a gente refletir mesmo. Sabe, o problema da igreja, às vezes, ela também banalizar demais uma pergunta como essa. A gente tem que ter medo não de abordar isso não. O que é que os evolucionistas dizem sobre uma pergunta dessa? E
O que os evolucionistas respondem? Quais as respostas para uma pergunta dessa? E o que os criacionistas respondem uma pergunta dessa? Entendeu? Então é muito interessante. A verdade, ela não tem medo de ser confrontada. Lília. Muito. Todas as perguntas São muito complicadas. a gente precisa entender. Todas saem de um ponto, o começo, Todas. a criação. Então, não, assim, eu estou achando bem interessante, porque, igual eu te falei, a gente poderia fazer várias perguntas sobre ciência. E todas. Mas se não, a gente não entender o princípio, o começo, o criador, todas as outras coisas perdem o sentido, entendeu? Isso. Justamente. E sinceramente eu acho que a igreja nunca deveria se questionar tanto disso, porque normalmente a fé explica o porquê aquilo ali aconteceu, porquê começou pela criação aconteceu. E se a gente já tem o porquê aconteceu, tem o como, que pode ser explicado tanto pela ciência e também pela própria religião. E também com os fatos que temos aqui na própria terra. Hebreus 11, Davi, diz que pela fé, não é? Quanto à questão de Deus trouxe os céus e a terra à existência, pela fé. Aí a gente entra em apologética, a defesa da fé. Essa defesa é apologética pressuposicional. Entendeu? É isso mesmo, Hebreus 11, está lá, Guilherme. Pela fé, está lá. Viu? Olha, qual a diferença entre a ciência e a fé? Eu gosto muito da ilustração do Salmo 19, Romanos 1. Não Bem, é? a gente já respondeu, sabe? A gente já respondeu. Uma explica o Isso. porquê, outra é como. E, rapaz, a mente dele é boa mesmo, né, Elaine? Esse jovem tá mente boa, viu? E Deus poderia ter criado a humanidade através do evolucionismo, entendeu? Existem, observe, aqui é no campo aqui são teístas aqui. Aqui não tem os evolucionistas ateus, que são teístas. Os teístas cristãos vão dizer que sim. Os teístas criacionistas vão dizer que não. E aí é onde está o debate aqui. Tá bom? Entendeu direitinho? Agora, olha, eu vou trazer um assunto desse, uma série dessa para a EBD. É muito importante mesmo. Presumir que a igreja sabe conversar sobre isso só faz mal à igreja. Faz mal. E ficar nessa apenas de uma é do diabo, a outra é diabolizando às vezes o debate, ninguém cresce, ninguém avança. Não é? Diabolizando o debate, ninguém avança. Boa. Quando uma mulher, eita lá, olha só, aqui agora é questão de bioética, meu amigo. Bioética. Quando uma mulher estuprada, ela pode interromper a gravidez fazendo aborto? Quando uma mulher ela é estuprada, ela pode interromper a gravidez fazendo aborto? Tivemos um bate-papo desse com a UMP. Aqui a gente precisa primeiro partir da decisão de onde começa a vida. Quando começa a vida? Quem respondeu atende para isso. Quando começa a vida? Ela começa na concepção ou a vida começa no nascimento? Veja que há uma diferença entre concepção e nascimento. Mas veja, vamos um pouquinho mais para trás. A vida, o ser humano, onde habita o valor da vida? Olha só, antes mesmo de tratarmos quando começa a vida, ainda tem que tratar onde se encontra o valor da vida. Onde se encontra o valor da vida? Onde eu posso encontrar o valor da vida de Rebeca? Vamos lá? É uma questão bioética, de propósito. Onde se encontra? Biblicamente falando. Vamos lá? O valor da vida. Por que eu não devo
agredir Lília, Esther. Tá vendo, Esther? Eu vou diminuir minha brincadeira, já estou trocando mesmo. Por que eu não devo agredir Esther? Parar para pensar nisso? Por quê? Será que é por medo porque o pai dela vai tomar satisfação? Sim, isso faz parte. Mas essa é a única razão? É a principal? Porque Lília, uma mãe, vê a sua ninhada ofendida, ela vira uma leoa. É por isso só? Vamos lá? Por quê? O medo das consequências temporais. O que é que diz a Bíblia sobre o valor da vida? Onde é que é encontrado? A Bíblia, Gênesis. Vocês sabem disso. Quem tenta aqui citar? E várias vezes citamos aqui já esse texto hoje. Bora. Pera, qual é a pergunta mesmo? Onde nós encontramos o valor da tua vida? Não. Opa, vamos proteger Davi. Davi é um ser humano, é uma pessoa, ele tem consciência, autoconsciência, ele pensa, autodeterminação, vontade. Onde é que está o valor de Davi? O quê? O valor de Davi. Eu acho que, sinceramente, a religião, muitas vezes a religião, a gente procura na religião uma forma de encontrar um porquê de existir. Isso. E a mesma coisa aqui no cristianismo, que é para cultuar Deus. E quem trouxe você à existência, o ser humano à existência? Deus. E ele trouxe? Com esse motivo. E ele fez o ser humano como? A imagem dele. O valor da vida do ser humano está em ele ter sido feito a imagem e semelhança de Deus. Aí agora a gente parte. Quando começa essa vida que tem esse valor eterno, a imagem e semelhança de Deus? Aliás, é a partir disso que Tiago vai dizer, com a mesma língua que você louva a Deus, você amaldiçoa o teu irmão, criado à imagem e semelhança de Deus. Olha onde Tiago vai buscar respaldo para dizer, não façam isso. No valor da vida. O valor da vida ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. E quando começa a vida? Para de pensar nisso. Na concepção ou no nascimento? A partir daí essa pergunta vai ficando um pouco clara. E aí, é claro, irmão, nós temos correntes filosóficas, teológicas, para falar se uma mulher que foi estuprada, ela pode fazer esse aborto? Se não pode, por quê? E se pode, por quê? Veja, vou colocar minha opinião como pastor. Isso daria mais um bate-papo com o pastor. Porque a gente não pode ser simplista. Partindo do valor da vida, e aí nós temos duas vidas agora, a mulher e a criança que está lá no ventre. Partindo do valor da vida, devemos zelar pela vida da mulher, trabalhar a cura dela. Ela foi agredida, ela foi violentada, mas também precisamos preservar qual vida? A vida da criança. Aí alguém diz, mas ela não quer. Não vamos condená-la não, porque não é fácil. Quem sofre um estupro não é fácil. Mas aí onde entra, por exemplo, a própria igreja, às vezes fica só no campo do... Mas não pode, é crime, ofensa a Deus, mas... Aí o Estado, a igreja e outras ONGs poderiam dizer, minha filha, chega aqui, vamos cuidar de você. Então eu defendo que não, viu? Logo adiantando a minha opinião, que não. Agora não é só dizer não para essa mulher que foi estuprada e dizer, ó, vá, ter seu filho por aí, não. Chega aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar toda assistência a você, psíquica, emocional, moral, financeira, econômica, dependendo da situação dela. Até esse bebê nascer. E como você não quer, você vai dar para doação. A gente vai fazer com que essa criança chegue nas mãos de um casal que deseja. Então, veja, não é só dizer para a mulher que sofreu essa agressão, dizer, não,
tem que ter, porque tem que ter, é um absurdo, porque tal. O problema da igreja é a resposta unilateral, é a resposta simplista, às vezes oriunda de um deísmo farisaico. Deísmo farisaico, entendeu, Davi? Deísmo. Nós que cremos no teísmo, no Deus que existe e intervém, às vezes a nossa prática, a nossa relação com o outro é deísta. Estamos mais preocupados com o moralismo do que com o próprio Deus mandar a gente fazer. Então, a minha opinião, como pastor de tradição bíblica reformada, não. Mas não é um não. Justamente. Pastor, ele foi um membro da igreja. Imagina, quem está de longe é fácil, né? Pastor, foi uma jovem da igreja. Pastor, essa jovem não tem condição. E aí, vamos fazer o quê, pastor? Ela quer abortar. Primeiro vamos acolhê-la. Vamos abraçá-la. Vamos tentar ser para ela a terapia de Deus na vida dela. E vamos tentar salvar os dois. A jovem que foi violentada, salvar aquela vida e o valor dela está em, ela foi feita em mais. Nós cremos que a vida começa na concepção. É na concepção. A Bíblia diz que João Batista, no ventre de Isabel, vibrou quando ouviu a voz de quem? De Maria. Maria que já estava carregando o Emanuel. João no ventre de Maria. Eles alegam que o feto ali, né? Ele não é um aglomerado de células, né? Eles alegam que não há assim um problema em abortar, porque não vai ter nenhum tipo de consequência de consciência do bebê, né? Ele não vai ter consciência do que fez, não vai lembrar, porque não tem nem estrutura mental formada de esquecimento, lembrança, dor, né? Então é muito forte esse argumento, né? Se eu pensar racionalmente falando, vamos pensar assim, né? É um aglomerado de células que estão se formando, então às vezes ali está lá poucas semanas, né? Então, digamos assim, se foi, nem ele vai lembrar, ninguém vai lembrar, né? Não vai ter dor, né? É melhor ser mais rápido do que deixar para ser lá com 9 meses, né? Então, isso é um ponto que os abortistas alegam, as abortistas, né? Verdade, mas um ponto que a gente tem que entender é que um aglomerado de células humano, ele não é ainda um ser humano completo, mas potencialmente ele é um ser humano. Está lá. Ele tem o potencial de se tornar a mesma coisa de alguém que está inválido na cama, né? Às vezes uma pessoa que, por exemplo, teve morte cerebral, né? Não, vamos cortar logo aqui e tal. Não, tem morte cerebral, mas potencialmente é um ser humano. Então, assim, a eutanásia também nesse sentido, ela é complicada. Ou seja, acaba entendendo outras áreas da bioética. Exatamente. Nós temos que entender a potencialidade de ser um ser humano, não necessariamente, entendeu? Assim, porque às vezes a gente pensa, o abortista ele fala. Justamente. E aí, boa sua fala, porque falamos há pouco que no sêmen do homem, quando ele se encontra com o óvulo da mulher, toda a informação que vai resultar no ser humano já está ali, já está fecundado. Ainda que não tenha ainda a consciência. Não depende disso, entendeu? Por isso que o valor está aí. E esse DNA tem um selo, imagem, semelhança de Deus. Agora eu questiono às vezes justamente essa fuga de um setor da igreja. Só sabe dizer, não, é um absurdo, abortar não. Não, abortar mesmo não. Mas e a mulher? A que sofreu? Nós temos que salvar as duas. A mulher e a criança. A criança e a mulher. Beleza? Olha, aquece. Se não der, a gente marca um outro. Tá bom isso? A gente depois marca um outro, bate papo com o pastor. Estou amando isso. Nossos jovens estão indo para a universidade, estão sendo engolidos lá, porque muitas vezes ficamos muito no campo da presunção. A presunção. Temos que dar a cosmovisão cristã para os nossos jovens. Claro, transformar na linguagem deles, fazer um clube de leitura, indicar livros que eles consigam ler, trazer homens de Deus que trabalham bem também essa área, não é?
para que vocês possam permanecer firmes. Fé sobre ataque. Está chegando um livro para mim agora, esse disco que eu comprei pela internet. Fé sobre ataque. Nossa fé é atacada frequentemente. Não adianta achar que a gente vai preservar os nossos jovens colocando dentro de uma bolha. Uma hora ele vai estar sem o Glênio, o João Pedro uma hora vai estar sem o Glênio, vai estar sem a Lília, Davi sem Elaine, não é? Nem toda hora vai estar com a igreja. Isso, é o mais grave. Posso até não saber me colocar no debate, mas eu tenho convicção, para mim, suficiente, de que a minha verdade é a verdade de Deus. Isso. Entendeu? Então eu vou encerrar com essa, viu, Kessia? Aí a gente pode guardar essas aqui, aí você vê depois aí com a diretoria, vê depois com o conselheiro, os cooperadores, a gente pode marcar, olha, eu amei isso aqui. Eu acho que a gente não deve ter medo desses assuntos, a gente tem que aprofundar mesmo. Fazer um congresso, trazer o Emílio Garofo aqui. É verdade, a gente tem que pensar alto, trazer gente boa aí nessa área, trazer gente boa para abordar esse assunto, trazer um Adalto Lourenço aí. Eita, pastor, tá sonhando grande demais, não é verdade. Uma coisa também, eu fui lá no Consciência Cristão, eu aproveitei e comprei uns livros que eu acho bem interessante. É o espetáculo. Meu Deus, pô. Eles se entendem. O que foi mesmo? Ela saiu. É que um livro que eu acho interessante que é o espetáculo, como o cristão está na época da mídia. E na verdade eu gosto muito desses livros que nunca chega a esse questionamento. Como tá tal coisa em algum lugar. Como exemplo que eu creio que Jesus Cristo é vermelho, que é como o cristão sobreviveu na China, na ditadura China, que está até agora nesse caso. Eu acho interessante esse tipo de negócio. Mas ok, não vou me alongar mais, porque também já é quase 9. Não, aí já pode ser futuros aí. Fé e política. Aqui é fé e ciência. Fé e política. E sem paixões, sabe? Sem paixões. É a ideia da gente crescer na fé, fortalecer nossa fé, para a gente fazer a verdadeira apologética. Essa a última aqui. Por que Deus não permite os homens criarem cura para todas as doenças? Bem, eu acho que sinceramente é porque se existisse cura no mundo para tudo, basicamente ia dizer que a gente era perfeitos fisicamente. E também porque para que a gente ia ter todas as curas de tudo, sendo que a humanidade também precisa morrer. E tem cura para tudo, e se eu também praticamente uma hora encontrar a cura para a morte. E a gente não pode chegar a esse ponto, porque as pessoas precisam viver e morrer. É um básico. Porque eu não boto essa pagar a reprodução, porque não são todos que fazem isso. Mas a gente precisa viver e morrer. Isso é o básico que tem que existir. E sempre foi assim, porque sempre, se tudo mantivesse vivo, a gente não estaria agora hoje. E também estaria muitos problemas. Até um jogo que eu acho interessante, que é Death's Door, os monstros, por causa da imortalidade, acabavam crescendo tanto, que a Terra não tinha mais espaço para nada, o universo não tinha mais espaço para nada, e a morte começou a ter que existir em formato de um corvo. É meio interessante isso. Você está descrevendo uma ideia que é colocada, né, Davi? Você sabe que não é essa é a razão não, do porquê não, porque se não vai encher demais a terra e não vai sobrar comida para ninguém, não é? Existe essa ideia mesmo por aí, mas você sabe que não é por conta disso não. Quer falar, Rebeca? Isso. Eu acho que não existem cura para todas as doenças, porque o ser humano costuma recorrer a Deus, principalmente quando está passando por alguma dificuldade ou alguma doença. Então, se existissem cura para todas as doenças,
seria uma razão a menos para que o ser humano buscasse a Deus para alguma coisa com muita fé. Então, a gente tem vários relatos de pessoas que buscaram a Deus com muita fé por causa de alguma doença que aconteceu e acabaram se arrependendo depois. Então, eu acho que as doenças também são uma parte bem importante da nossa vida. Isso, não é a única resposta, Rebeca, que é muito amplo, não é? Mas em alguns contextos também é isso. Eu vou pegar um gancho com uma fala de John Piper. Ele fez uma pergunta naquele livro Pastores e Mestres, Mestres de Pastores. Por que existem textos difíceis na Escritura? Por que Deus não deixou tudo mais fácil? E de fato, tem texto na Escritura, o próprio Pedro, né? Fazendo referência a Paulo. Aí John Piper disse assim, eu admiro demais John Piper. Para mim, aquele calvinista que fala do calvinismo com alegria. É como o Heber Campos Júnior aqui no Brasil. Tem uns calvinistas carrancudos, não é? Parece que para ser calvinista tem que ser carrancudo, tem que... John Piper disse assim, Deus é soberano. Se tudo tivesse clarinho, mesmo não estando claro, o homem tende a viver uma vida de independência dele. Imagina que tivesse tudo clarinho, não buscaria ele. Então é justamente, ele chama de uma santa humilhação. Os textos difíceis estão ali por propósito mesmo de Deus. E é justamente, pegando aqui um gancho, para que não se soberbeça, para que o homem o busque. Assim é a questão da cura. Só pegando um gancho, não estou dando uma única. Essa é a resposta, mas ela está dentro da resposta maior. Entendeu? Em escatologia nós falamos a questão do já e do ainda não. Então entre o já e o ainda não, tem aí esse espaço aí. A graça comum de Deus também. Ora, nós temos já curas para algumas doenças. Quem fez isso? Deus. Em teologia, quando falamos de milagres, nós falamos também que Deus ele faz milagres ainda hoje. É um outro debate, porque tem reformados que não acreditam mais em milagres hoje. Mas eu particularmente acredito. Deus pode fazer um milagre usando meios ou sem meios. Não é porque ele não cura todo mundo. Não é? Por que Cristo lá no tanque de Betesda apenas curou apenas um e não todos? Tem propósito aí, com certeza. Existem porquês aí, com certeza. Mas para a gente não cair aqui no erro de dar respostas simplistas, algumas respostas não teremos do lado de cá. Deuteronômio 29 diz, bem, eu daria outras respostas aqui, mas o tempo não nos é propício. Porque tem que estar no plano histórico redentivo de Deus. Percebe que as igrejas neopentecostais prometem cura para todos aqui e agora? Mas Deus prometeu cura para todos aqui e agora? Não. Deus prometeu uma cura absoluta no ainda não, quando Cristo voltar. E o Apocalipse diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então Deus tem propósito, porque que ele não deixa o homem, porque que ele não propicia a cura para todas as doenças, ele tem propósito para isso. É a mesma coisa que vamos falar amanhã, provações, a rota do amadurecimento cristão. Não poderia viver a vida cristã sem provações, mas Deus designou, e faz parte da rota do amadurecimento, as provações. E o texto que eu ia citar é Deuteronômio. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas. É como se você perguntasse assim, Deus sabia que Adão ia cair? Claro. Mas ele consentiu com a queda. É porque Deus deixou. Então existe, olha, na teologia, existem mistérios. É como dizem os teólogos antigos, sobre a Trindade, por exemplo. Tente entendê-la exaustivamente, você vai enlouquecer. Negue-a e você vai para a perdição. Tente entender exaustivamente a doutrina da Trindade e você vai ficar louco. É como você perguntar assim, e antes da criação dos céus e da terra? Os apologetas discutem isso, peraí. E antes dos céus e da terra? Por que Deus resolveu criar no princípio, como diz o texto ali? E antes? Tente entender e você vai ficar louco.
mas negue também a existência dele, que todos vão para a perdição. Então, a nossa fé há lugar para mistério. Não é também usar isso para fugas, para fuga de certas perguntas que ele nos deu a conhecer. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Como explicar uma pessoa, nessa pessoa, duas naturezas, plenamente divina, plenamente humana? A gente descreve, a gente não explica. Eu vou gerar não vou entrar nessa polêmica não, viu, Kessler? Mas só para dar um exemplo. Por conta disso, tem até um cântico aí que em sala de aula, debate pesado. Naquele preto no branco, como é que é? Né? Isso, ninguém explica, Deus. E eu ouvi colegas meus se degladiando por causa dessa frase, ninguém explica Deus. Eu não vou nem abordar a composição toda, ninguém explica Deus. Só essa frasezinha aí, o que vocês acham? Qual o erro que tem aí? Ninguém explica Deus. Se a parte está dizendo aí que não tem como conhecer, se envolve aí conhecimento de Deus, agnosticismo, ainda está errado. Mas será que é isso? O cara está fazendo apologia ao agnosticismo? Não. Eu, pelo menos, acho, é a questão da licença poética, né? Está aqui os músicos. Bom, dentro da licença poética é complicado, né? Tem que perguntar ao compositor. Aí eu acho que é justamente o que nós ensinamos em teontologia. O ser de Deus e seus atributos. Deus é cognoscível, ou seja, o que é isso, pastor? Ele pode ser conhecido, mas ele é ao mesmo tempo incognoscível. Ele jamais será conhecido exaustivamente. Então está aqui os músicos aqui. Está o Glênio, que é profissional da área da música, leciona. Dentro da licença poética, como um leigo nessa área, Glênio, eu acho que o compositor falou nesse sentido. Aí eu disse, gente, para que debater isso? Porque você explica a triunidade de Deus, meu mano, mas eu descrevo, porque Deus se deu a conhecer assim. Justamente. Aí eu vejo o cara se degladiando, rapaz. Não é, Laine? Se degladiando às vezes. Tem composições realmente que é gritante, tem que tomar cuidado mesmo. Porque cheira a heresia. Kessler? Tá bom, né? Tá bom. Deus te abençoe. Olha, muito bom, viu? Amei, sensacional. Porque isso aqui mostra carência da igreja, carência dos nossos jovens, o que precisamos fazer de grade curricular na nossa EBD, não deixar os nossos jovens dependentes só da EBD, pensar em fazer congresso, trazer esses santos de Deus aqui. Que o Senhor nos abençoe. Valeu.